Oi pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Vamos falar um pouquinho do final? E olha que coisa, hein? Passou muito rápido, hein? Chegamos! Já estamos no encerramento do ano de 2022. Vamos falar um pouquinho desse mês tão lindo, tão mágico que é dezembro e que traz uma mensagem muito importante para nós dos céus. Aliás, céu este que vai estar em festa, com muitos acontecimentos, vai ser lindo e muito intenso, tá? Então eu vou pedir para você prestar bastante atenção na dica aí, porque nós vamos trabalhar mais do que nunca para construirmos um final grandioso e um início digno da sua pessoa. Mas você merece, né? Então presta atenção aí, assiste até o final para você completar o seu trabalho. Combinado? Se a gente for pensar, né, num céu ainda de novembro, que pegue o início do mês de dezembro, eu vou dizer que nós temos um movimento muito bonito, que é a chuva de meteoros Leônidas. Ela vai até o dia 2 de dezembro. E por que é importante tocar nesse assunto e já abrir esse mês 12 com essa energia, com essa fala, né? Bom, não dá para falar de Leônidas se a gente não falar do primeiro trabalho de Hércules e do Leão de Nemeia. Bom, mas o primeiro trabalho, ele faz parte de uma saga, gente, de 12 trabalhos que foram feitos lá atrás buscando uma redenção. Mas depois, numa próxima vez, a gente volta nesse assunto. E quando a gente fala desse personagem tão famoso, tão conhecido, o Leão de Nemeia, a gente está fazendo aí, né, uma busca, uma fala de força, uma fala de poder, uma fala de sol, tá? Então nós vamos entender que esse poder está muito relacionado ao ser e ao ter. E isso, pensando aqui, né, na nossa vida hoje em dia, é o fazer. Então segura aí que a gente já vai entender melhor como é que isso acontece. Bom, o que traz essa simbologia de interessante para a nossa vida, né? Bom, o Hércules, ele sai para uma caminhada. Essa caminhada em busca da imortalidade envolve então o desejo dele estar escrevendo o próprio nome na história. Trocando em miúdo, gente, ter o controle da sua própria vida na mão, né? Então, quando ele inicia esses 12 trabalhos, é em busca disso que ele está indo, né? E aí, a primeira situação que vai se apresentar é na cidade de Nemeia, aonde esse animal mitológico, né, está perseguindo e devorando as pessoas, aterrorizando o povo. E atente, Selene, a mãe do leão, quando esse ainda é muito pequeno, reveste a sua pele com uma poção mágica, tornando, né, então, esse animal mitológico indestrutível. E o que vai acontecer, né? Só uma dica aí para você já ir observando, né? Que reza de manhã é forte, né, gente? É forte e dá base para muita coisa. Então o Hércules ele vai chegar lá em Nemeia e nesse primeiro embate ele se reveste de todas as armas que existem no planeta, das quais ele tem conhecimento. E ele vai todo cheio de si, se gabando, e entra na caverna e luta com o leão. Gente, ele sai derrotado. Ele não vai ganhar, o leão vai superar, vai destruir todo o estoque de armamento que ele leva, ele sai vencido. E esse ânimo derrotado, amargurado, né, de ter perdido é que faz com que ele retroceda. Ele retrocede, sai da caverna e num momento de um auge de desespero, ele se joga para cima do leão, né? Movido não só pela razão, mas também pelo próprio emocional, que aí está em conflito, em desalinho, ele parte para cima do leão com as próprias mãos. E aí, quando ele começa a tentar sufocar, esganar a criatura, o que acontece? O leão perde as forças. E então, nesse momento tão culminante aí da história, da simbologia, é que o Hércules ele vai perceber que o leão o tempo todo não passou de um mero espelho refletindo aquilo que ele pensava.
aquilo que ele acreditava sobre si próprio, né? Então, é um entendimento muito importante, porque se seguirmos aí dentro do mito, depois com essa cabeça é feita um capacete, aonde o intuito é não se esquecer de que a razão e a força precisam andar coerentes, né? Dessa pele é feita uma capa, né? Aonde traz aquele entendimento do ser indestrutível, né? E dessa lição sai o entendimento de que medos e inseguranças desconhecidos ou descontrolados podem significar o nosso fim. Trocando em miúdos, então essa busca de redenção apresenta nesse primeiro momento a construção de uma identidade. E aí eu te pergunto, você conhece os seus medos? Você conhece as suas inseguranças, né? Você reconhece as suas limitações, né? Num ano tão intenso, tão rápido, será que conseguimos perceber? Será que conseguimos olhar? Faz aí essa pausa, dá uma analisada, porque é necessário essa resposta. Porque nessa sequência, já logo no dia 4, a gente vai ter um outro movimento lindíssimo e que vai durar mais ou menos até o dia 17, que é a chuva de meteoros geminídea. Então o céu ele vai apresentando esse caminho e aí toda vez que essa energia é ofertada, eu sempre me pergunto, será que ela vai ser cobrada? Então não deixe a sua lição de casa para depois. E quando eu falo em Geminídeos, não tem como não falar de Castor e Pólux. Os gêmeos Castor mortal, Pólux imortal. E eu vou ter que falar também de Zeus, o pai deles, né? Porque esses irmãos tão unidos, tão fortes e guerreiros, eram os filhos preferidos de Zeus. E quando eu busco lá dentro da mitologia, eu vou entender que num momento muito grave, dentro de uma batalha muito séria, quando Pólux olha de longe e vê Castor mortalmente ferido, perdendo a sua vida, ele implora, ele roga a seu pai, né? E roga que Castor não morra. Mas Zeus não vai se meter com Hades, né? Porque para falar de morte, a gente tem que descer lá no submundo. Então Zeus o que pensa, né? Transfere-se a imortalidade de Pólux a Castor. Mas porém, quando Pólux vai perdendo a vida para que Castor reviva, esse implora ao seu pai que Pólux não parta, né? E que eles possam viver. Aí, num momento muito rápido, Zeus entende então que aí está formado um ciclo eterno de vida e morte, porque cada um viverá aquela imortalidade num dia oposto ao outro, tá? E quando eu penso nesse ciclo, eu penso no verbo numa coisa muito, muito, muito bacana, importante, gente, que é o movimento, né? Esse ciclo de cada dia um ser imortal não indica um movimento, não indica aí um trabalho de modificação. Se eu estou falando de movimento e de modificação, eu estou falando de ação. E se eu falo de ação, eu falo de pensamento. E não são os nossos pensamentos que matam ou constroem a nossa ação. Fica aí essa questão para você pensar, né? Porque, de fato, são esses pensamentos que estabelecem os padrões que nós seguimos na nossa vida. Aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente não acredita. E aí eu te pergunto, como é que está o teu pensamento? Como é que está a tua organização? Né? O teu pensamento, ele te leva aonde você quer chegar? Ele coordena a tua ação aonde você quer chegar? Eu acho que seria importante aí, então, unir a passagem do espelho e a passagem de ter uma coerência dentro de um pensamento, que é trazido pelo casal aí, pelos irmãos, o Castor e o Pólux, né? Então aí fica o segundo momento de pensamento, porque se você acha que acabou, não acabou ainda, a gente ainda vai ter muita coisa para fazer, porque no dia 17 vai entrar a chuva de meteoros Ursíadas. E eu não posso falar de Ursíadas sem falar do nascimento de Zeus, quando eu puxo esse simbólico, né? O que representa esse nascimento de Zeus? Cronos, o pai de Zeus, devorava os seus filhos assim que eles nasciam. E Réia, a sua esposa, já estava cansada de sofrer. Então, quando Zeus nasce, ela esconde essa criança e entrega essa criança escondido para Adastreia.
A da Sereia vai ser a ama de Zeus, vai levá-lo para o Monte Ida e lá com o leite da cabra sagrada, a Almateia, ela vai criar essa criança até a fase adulta. E quando eu falo de Almateia, não é coincidência, vocês já vão entender o porquê. Eu estou falando de quê, gente? Eu estou falando de nutrição, eu estou falando de sustentação, eu estou falando de proteção. Né? E a maneira de buscar um novo caminho, a maneira de construir a minha missão e também de foco e determinação, né? Então, o fazer, lembra que eu falei segura aí, quando a gente falou um pouquinho do leão e de Hércules? Olha só que interessante, o fazer movido por aquilo que acreditamos, né? Então, o fazer com glória, o fazer com certeza, o fazer realmente como um rei que é Zeus. Né? E você dentro da sua vida, né? Eu acho que o mais importante aqui é o fazer certo daquilo que você quer. E aí eu te pergunto, o que é que você fez em 2022? E o que é que você fará em 2023? A sua vida, ela está na palma da sua mão. É interessante a gente refletir. Mesmo porque, quando eu falo de Almateia, já puxando lá no céu, eu já vou puxando a entrada no dia 21 de dezembro do Sol no signo maravilhoso e lindo de Capricórnio. Parabéns aí a todos os nativos de Capricórnio. E quando eu falo de Capricórnio, eu falo de coerência, disciplina, seriedade, responsabilidade e maturidade. Né? E aí eu também falo de Almateia, né? A cabra da montanha, a cabra da escalada, aquela que simboliza o sucesso. Então, eu vibro muito para que todos tenham força para fazer, né? E terra para sustentar, porque aí existe um momento bem bonito de um final com um balanço todo baseado nos nossos pensamentos, porém a oportunidade e a possibilidade de um novo início, tá? Então é um movimento bastante importante e vocês vão trabalhar muito, ok? E tudo isso deve ser percorrido dentro do mês de dezembro, porque lá no dia 29, fechando o ano, a gente entra em Mercúrio retrógrado. Aí é o momento de desacelerar, né? É o momento de revisar, é o momento de deixar o passado para trás. Tudo com muita calma, com muita paciência, né? Afinal, vai ser necessário pensar para falar antes que você se meta em maus lençóis. Combinado? Então a gente vai correr, trabalhar e depois nós vamos curtir, relaxar e aproveitar o finalzinho, né? Então eu vou sugerir que você curta a festa, porque realmente teve muito empenho aí durante toda essa escalada de 2022 e logo no início de 23 nós voltamos com dicas muito quentes para um ano novo daqueles. E agora vamos lá, a parte mais esperada do nosso encontro mensal, que é a previsão de signo a signo, né? Vamos lá ver esse dezembro como é que vai estar na vida prática, gente? Áries, calma aí que você está muito ambicioso. Não se esqueça de respeitar, porque é respeitando que a gente é respeitado. E depois as pessoas gostam de você, você é popular. Então sabe o que você deve fazer? Utilizar o teu carisma. Touro, momento super positivo para confraternizar, relaxar e descansar um pouquinho. Essa busca de equilíbrio vai fazer desaparecer essa exaustão que você tem vivido. E com isso, as coisas vão se resolver melhor. Combinado? Se respeite. Gêmeos, criatividade, inspiração, novos planos, você tá com tudo. Tô adorando. Aproveita a maré e cuidado com a fala, principalmente para você não ser mal compreendido, porque senão essas oportunidades vão por água abaixo, esses planos, presta atenção. Câncer, período bom para explorar autoconhecimento e se fortalecer. Empenhe-se, permita-se a descobrir coisas novas que te agradam, que te fazem bem, porque aí você vai conquistar um gás a mais para começar o ano naquele tom. Leão, luz, você tá no holofote.
beleza? Mas não se esqueça do equilíbrio entre coração e razão. Seja coerente, seja razoável. Uma gafe agora e você bota tudo a perder, tá? Não caia em tentação. Virgem, mês próspero, sucesso no trabalho, muita conquista. Saiba direcionar corretamente e coerentemente aquilo que você deseja. Você tá bem, você tá equilibrado, você tende a colocar essa energia bacana nas coisas que você for fazer. É momento de acerto, tá? Libra, não se envolva em problemas familiares e não fique jururu por não ter se posicionado. As pessoas são capazes de dizer, as pessoas são capazes de resolver, tá? Dentro das suas necessidades e das suas possibilidades, ok? Então não se envolva e não tome partido, você anda subestimando as pessoas. Não faça isso. Escorpião, intuição a milhão, né? E eu acho que isso faz com que a gente se dê bem, não é mesmo? Mas para isso é preciso cultivar a paz interior, um estado de equilíbrio, para que você possa ouvir o seu coração. Afinal, esse mês para você vai ser muito movimentado com várias possibilidades diferentes. Saiba decidir. Sagitário, novas oportunidades chegando, melhoria e amplitude na tua vida. Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado com o excesso. Nós ainda não conseguimos estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo, apesar de ser tudo, né? Então cuida aí para que você não tenha nenhum tipo de mal-estar, ok? Capricórnio, mês de resolução, você tá prático, focado, objetivo, né? E aí você tende, inclusive, a resolver aquelas coisas que você estava empurrando com a barriga. Isso é poder, tá? Confiar, acreditar e saber o que quer. Então analisa muito bem o teu caminho antes de bater o martelo, para não gerar ansiedade. Combinado? Aquário, não se aventure, porque a essa altura do campeonato, talvez você tenha que complementar as ideias que você já semeou dentro das necessidades que vão se apresentando. Não tenta enfeitar demais. Vamos concluir e depois você pode ir fazendo as mudanças necessárias. Então é um mês onde você vai ter que trabalhar com o raciocínio e com a necessidade, com a possibilidade. Vai ter que passar a régua, pé no chão, ok? Peixes, sucesso na carreira, sucesso nos relacionamentos. Você está numa maré maravilhosa. Então eu vou sugerir que é hora de você buscar pelos seus sonhos, a realização daquilo muito pessoal que você sempre quis e ainda não buscou. Como trazê-los para dentro da sua vida? Como materializá-los? Vamos começar a organizar? Eu acho que é um momento bem bacana para você já ir pensando como você iniciará o novo ciclo de modo muito, muito produtivo. E, gente, para que nós possamos compartilhar dessa energia linda, dessa energia vibrante, chegou o momento tão esperado, ó. Eu desejo simbolicamente, né, que essa luz, que essa força se espalhe aí na vida de todo mundo, trazendo muita prosperidade, muito entendimento e muita coisa boa. Um ótimo final de ano para todos vocês. Um beijo, ó, no coração.